No último fim de semana nós vimos dois grandes protestos na Europa, um deles em Berlim e outro em Londres, e as pessoas estavam reclamando contra as medidas de restrição social, as medidas de contenção desse problema de saúde que nós estamos vivendo no mundo, e os protestos foram grandes até. Em Berlim se reuniram 38 mil pessoas e em Londres 10 mil pessoas. E como vocês podem imaginar, na internet as opiniões divergiram bastante. Algumas pessoas estão dizendo que finalmente estão começando a acordar, a população está acordando para esse problema que na verdade não é tão grave. Outras pessoas estão dizendo que simplesmente ficaram malucos de vez, esses aí que estão protestando e qualquer um que concorde com eles. E eu, como sempre, não concordo nem com um nem com o outro. Eu acho que a situação é sempre muito mais complexa do que simplesmente dividir em dois lados e você ter que escolher um ou outro. Bom, mas vamos lá, vamos comentar o que essas pessoas estão alegando, esses aí que estão fazendo esses protestos. E principalmente eles alegam que existe sim esse vírus, esse problema de saúde que está acontecendo no mundo agora, que isso existe, porém que não é tão grave quanto os governos estão alegando. Ou seja, não haveria justificativa para terem essas medidas tão drásticas, medidas que estão impactando profundamente a vida das pessoas, né, que duram já meses aí, em que todas as relações sociais foram afetadas. Muitas e muitas pessoas perderam emprego e muitas mais ainda vão perder emprego, milhões de pessoas, né? Eu até vi um estudo recentemente de que milhões de pessoas, principalmente nos países pobres, vão ser jogadas na linha da pobreza, pessoas que já estavam acima da linha da pobreza. A fome também vai aumentar muito no mundo. Então essas pessoas estão protestando devido a isso, de que os impactos dessas medidas de restrição estão sendo piores do que a doença em si. Mas é claro, aí tem aqueles mais radicais no meio do movimento que falam de uma grande conspiração das empresas junto com os bancos e os governos. Isso é muito reforçado porque nós temos visto aí um ativismo por parte de grandes empresários, e também porque os principais afetados nesse processo todo são os pequenos e médios empresários, são aqueles comerciantes. As grandes empresas só estão ganhando com isso. Você pode ver que os lucros das empresas grandes, as empresas que já são muito grandes, são bilionárias, só cresceu. Então alguns estão alegando aí que as empresas grandes, por elas estarem lucrando com isso, muito provavelmente elas estão incentivando para que essas coisas aconteçam, justamente para favorecê-las. Porque as pequenas e médias empresas, elas têm muito mais dificuldade de se adaptar a essas novas medidas de restrição, elas não conseguem utilizar a informática muito em seus processos, diferentemente das grandes empresas. Outro ponto também que foi citado por alguns dos entrevistados nesses protestos é de que existe um grande desencontro de informações, porque, por exemplo, em um país como a Espanha, que é vizinho da França, nós temos duas situações bem diferentes entre os dois países, não só baseado nos números de infecção, etc., mas nas medidas que eles colocam como obrigatórias, por exemplo, o uso de máscara em determinado local, quantas pessoas podem se reunir, como vai ser as aulas, como vai voltar as aulas para as crianças. Alguns falam que tem que ter um número X de criança na sala, com máscara, outro é sem máscara, mas com menos criança, sabe? É muita informação desencontrada. E em países com nível de contágio similar, eles têm muita divergência sobre as diretrizes. Nós temos inclusive países como a Suécia, que tem níveis de infecção similar, né, pelo número de habitantes, fazendo aí a divisão pelo número de habitantes, o número de infecção é similar de outros países que fizeram lockdown. E a Suécia não fez lockdown nenhum. Então, devido a tudo isso, cada hora fala uma coisa, que o vírus tem mutação, que não tem, que transmite, que não transmite, que tem sintoma que não tem, que pessoas têm anticorpos e que não tem. Cada hora é uma informação diferente. Então essas pessoas estão alegando que, devido a todos esses conflitos de informações, na verdade não foi feito um estudo científico profundo a ponto de poder embasar uma medida de lockdown, uma medida de restrição social. Ou seja, sem ter um estudo científico que comprove como que o vírus é transmitido, como que não é, os governos então adotaram medidas muito restritivas, medidas muito radicais diante de um vírus que talvez não seja tão grave quanto estão dizendo. E isso aí, tudo que eu estou falando, é a opinião dessas pessoas que estão protestando aí na Alemanha, estão protestando na Inglaterra, mas também em outros países do mundo. Particularmente, eu acho válido esse questionamento sobre os estudos científicos sobre isso, porque foram tomadas as medidas pelos governos e eu não sei realmente quanto que foi estudado sobre essa doença que está aí. Eu acredito sim que deveriam ter mais estudos e etc. Bom, de qualquer forma, esse movimento está crescendo. Eu acho que mais protestos como esses vão acontecer ainda em mais países, talvez até aqui no Brasil, quem sabe, não sei. Eu acho que muitas pessoas foram incentivadas por aqueles protestos que estão ainda acontecendo nos Estados Unidos. Na verdade, que milhares de pessoas estão saindo nas ruas, até mesmo muitas fazendo coisa ruim, né, cometendo crimes, etc. Mas por eles estarem se aglomerando lá, eu acho que isso incentivou outras pessoas a reivindicarem outras coisas, como é o caso desse pessoal reivindicando aí o fim das restrições sociais.
Além disso, também nós tivemos uma foto aí que foi divulgada recentemente, acho que até um vídeo, né, de uma festa em Wuhan, na China, que foi a cidade onde começou essa crise de saúde toda, e as pessoas estão lá aglomeradas numa festa com milhares e milhares de pessoas reunidas. Então acho que vai juntando tudo isso e as pessoas pensam, poxa, eu estou aqui em casa, estou preso enquanto tudo isso acontecendo no mundo, pessoas protestando lá nos Estados Unidos com o apoio massivo da mídia, com o apoio de muitos governantes, inclusive. Então acho que só foi aumentando a revolta. Após todos esses meses, acho que é muito fácil as pessoas estarem revoltadas, né? Mas principalmente estão questionando tudo isso. E eu queria saber aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, que se essas pessoas estão mesmo acordadas ou se elas ficaram malucas de vez, se vocês concordam que talvez os governos exageraram um pouco nas restrições, ou se vocês acham que a restrição foi pouca, sei lá, deixe sua opinião aqui. Vamos continuar acompanhando aí os rumos que a humanidade vai tomar. Realmente eu estou ficando bem preocupado, cada dia é uma notícia mais absurda que a outra, estou até evitando ver um pouco, mas achei interessante compartilhar isso aqui com vocês. Quero saber a opinião de vocês também. Deixe seu like no vídeo. Me siga no Instagram também, tá, pessoal? Tô tentando ser mais ativo por lá. Inscreva-se no canal e até mais.